Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem aí com vocês? Como é que estão os estudos? Hoje a gente está começando o capítulo 2. Se você está acompanhando aqui na nossa playlist e ainda não começou a estudar, corre lá, os vídeos são curtinhos, justamente para que você possa ir estudando aos poucos, que você possa ir no seu tempo, tendo esse intervalo aí de uma semana, para que você possa ler, possa refletir, possa conversar, possa meditar e continuar sempre aqui com a gente toda terça-feira. Lembrando sempre de agradecer por esse momento, por estarmos juntos aqui, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga e sempre fazendo a nossa leitura de harmonização e a nossa prece para que o nosso estudo corra da melhor forma possível. Então hoje a gente está no capítulo 2, a gente já viu o capítulo 1 no último estudo, a gente terminou no último estudo e agora a gente vai começar aqui com Meu Reino Não É Deste Mundo. Como a gente faz aqui no canal, vamos item por item para que o vídeo não fique cansativo, para que a gente possa debater bem, pegar os detalhes de cada item. É muito interessante quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a ler a Bíblia também, como existem palavras que trazem muito significado ali. É possível que quando estejamos estudando, às vezes fiquemos num parágrafo, porque tem muita coisa ali naquele parágrafo. É impressionante como as palavras, elas não são utilizadas à toa. Então, até quando a gente faz o Evangelho no Lar, é muito comum ler uma página do Evangelho, tem gente que faz de forma aleatória, né? Abre o Evangelho e cai numa mensagem e faz o estudo com base naquela mensagem. E tem gente que segue ele na ordem direitinho, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. E é interessante porque às vezes quem está fazendo o Evangelho termina aquela leitura e fala assim, entendi. E tudo bem, entendeu mesmo, porque tem um significado ali e às vezes a pessoa entendeu aquele significado. Só que quando a gente vai pegando palavra por palavra, por que foi usada determinada situação como exemplo? É porque tem um entendimento ali, às vezes, maior. Então, por que foi usado o exemplo do mendigo naquela situação? Por que foi usado o exemplo do leproso naquela outra determinada situação? É porque tem todo um entendimento em volta da situação do mendigo, tem todo um entendimento em volta da situação do leproso. Precisava ser um mendigo e precisava ser o leproso para que a mensagem pudesse ser passada da forma correta. E aqui a gente também vai ver que isso acontece no item 1. Esse item 1, como a gente tem percebido, ele é o trecho retirado do Evangelho, é o trecho que Kardec tirou para poder começar a desenvolver esse assunto. Quando a gente fala que meu reino não é deste mundo, já conseguimos alcançar o entendimento de que estamos falando do mundo material e do mundo espiritual. Esse item 1, ele vai trazer um diálogo com Jesus e Pilatos. Aquele momento que Jesus é levado para o julgamento junto com Barrabás e quando Pilatos pergunta para a população, porque na Páscoa tinha-se o hábito de soltar um prisioneiro, a multidão escolhe Barrabás, escolhe Jesus para ser crucificado. Então, é nesse momento, só nesse momento, a gente já tem vários aprendizados. Porque o que passa pela cabeça de muita gente é assim, poxa, Jesus curou tanta gente, Jesus curou o cego, Jesus curou o leproso, Jesus fez tanta coisa e nessa hora ele não podia fazer nada, né? Se ele estalasse o dedo, ele podia sair dali daquela condição, ele podia fazer o que ele quisesse. E é nesse momento, é justamente por ele não fazer nada que a gente consegue observar a grandeza espiritual de Jesus, a maior autoridade, que é a autoridade do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente assiste outros estudos de outras pessoas falando desse capítulo, a gente vai se deparar com essa informação, justamente que Jesus não quis influenciar nessa ordem das coisas. Ele não veio para isso, porque era muito fácil. Se fosse assim, vamos pensar, ele precisava pregar como ele pregou? Ele precisava perder o tempo, vamos colocar assim,
grosseiramente falando, juntando ali, reunindo apóstolos e passando aqueles ensinamentos todos, bastava ele fazer um milagre, né? Milagres não existem, como a gente fala no Espiritismo, mas bastava ele fazer aquilo que as pessoas entendem como milagres, bastava ele usar o magnetismo dele e transformar o planeta Terra, ou pelo menos a região onde ele estava, num mar de rosas. Mas esse não era o objetivo, é o que eu sempre falo aqui, o objetivo é ensinar a pescar o peixe, porque de nada adianta alguém chegar e fazer uma coisa, estalar o dedo e a situação se modificar. O que importa é o nosso crescimento. Esse é o maior aprendizado. Então, Pilatos estava ali numa situação, uma responsabilidade que cabia a ele, numa ordem do mundo material. Não era Jesus que agora ia chegar, estalar os dedos e sair da cruz e sair da situação. Não era desse jeito. Então, isso mostra pra gente um respeito e um entendimento às leis que estavam prevalecendo ali. E o que isso tem a ver com o título desse capítulo? Meu reino não é deste mundo. Porque Jesus estava lidando com uma autoridade espiritual, ou seja, uma autoridade que existe no reino dele, espiritual, e não mais essa esfera que nós estamos aqui dos encarnados. E aí a gente vai ver no final desse capítulo que é muito interessante, que vem a instrução dos espíritos de um espírito que foi rainha. E o que é uma rainha, o que é um rei, se não um símbolo de autoridade no nosso mundo de encarnados? Um símbolo de riqueza, e justamente o que essa rainha desencarnada vai nos trazer é essa importância desse entendimento de que de nada vale essa riqueza aqui, essa noção de valor que temos no mundo material quando desencarnamos. Realmente de nada vale. Então, esse trechinho é um trechinho muito pequeno, é um trechinho que tem a ver com aquilo que eu falei no início, do tipo, entendi, tá, é só um diálogo de Jesus com Pilatos, entendi, tá, mas eu preciso ler mais para saber, com certeza, a gente precisa ler mais, mas só aqui já diz muito sobre essa autoridade espiritual de Jesus, essa humildade de Jesus. Então, vamos ler para a gente agora acompanhar aqui o diálogo. Então, começa assim. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, quando a gente para só nesse pedacinho, olha que interessante. Pilatos, e é muito engraçado porque depois, se vocês quiserem, é bom ler na íntegra, né, toda essa parte desse diálogo, porque parece que Pilatos, ele não estava entendendo nada que Jesus estava falando, né? Porque ele falava assim, tu não és o rei dos judeus, e Jesus estava falando ali que ele não era rei nesse contexto material. Ele tem a sua realeza, ele tem a sua autoridade, como a gente falou, do ponto de vista espiritual, né? E aí Pilatos estava ali naquela coisa mais superficial, falando assim, tu não és o rei dos judeus? E aí Jesus fala para ele, se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente não estaria querendo que eu fosse crucificado. Eles ainda não entenderam nada. Ou seja, se eles não entenderam nada, é porque o meu reino ainda não se fez aqui. As coisas que eu disse, os ensinamentos que eu passei ainda não se consolidaram aqui. E se não se consolidaram, meu reino não é deste mundo. E aí na sequência é interessante porque ele fala no finalzinho, mas o meu reino ainda não é aqui. E lembra quando eu falei no início que a gente tem que prestar atenção em cada palavra, em cada vírgula, porque elas não estão aqui por acaso? Aqui a gente presta atenção nesse ainda. O que a gente entende com ainda? Você já comeu? Ainda não comi. Significa que eu vou comer. Você já terminou esse trabalho? Ainda não, mas eu vou terminar. Então é muito bonito quando Jesus fala que mais o meu reino ainda não é aqui, porque ele está querendo dizer que um dia esse reino chegará.
E olha como é bem estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vocês lembram, se você ainda não estudou, corre lá, a gente estava falando da nova era no capítulo 1, né? Quando a gente falou não vim destruir a lei, a gente no finalzinho estava falando da nova era. E aí, essa nova era, a gente falou que é a era onde está chegando, o Espiritismo está se consolidando, é esse momento de transição, de mais uma fixação dos entendimentos, dos esclarecimentos trazidos por Jesus. E agora a gente tem aqui num contexto, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, que fala a época dele, mas que até agora não mudou muita coisa. Porque será que se a gente olhasse para o nosso mundo de agora, para aí você na sua casa, lembra do seu dia como foi hoje? Lembra das pessoas que você conversou, das notícias que você viu no jornal? Será que você poderia dizer que esse reino que está aqui já é o reino de Jesus? A gente já pratica? Nós já estamos sendo como o nosso modelo e guia, que é Jesus? É interessante isso, é interessante pensar no que diz o Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia. Olha essa palavra modelo também. Não é simplesmente algo que a gente tenha que imitar, mas é algo que já está pronto. É o modelo que precisamos seguir e principalmente é o modelo que precisamos alcançar. Se você pensar aí na sua casa que você tem uma confecção ou que você está fazendo algum artesanato, enfim, alguma coisa que você tem que produzir vários iguais e você pede para alguém fazer, você fala assim, olha, esse é o modelo. Significa que toda aquela produção tem que ser igual a esse modelo. Então essa ideia de modelo é muito interessante porque não é só o imitar, mas é se tornar como Jesus. E aí ele continua, disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E aqui a gente tem a palavra testemunho, que também é bem interessante. Vamos trazer agora a nossa lembrança para aqueles filmes de tribunal, ou então para cenas de novela, qualquer cena que haja no tribunal, e sempre tem aquele momento que a testemunha vem dar o seu depoimento, né? E o que a testemunha ela vai fazer ali? Ela tá ali para julgar alguém? Não, ela tá ali para testemunhar, como o nome já diz. E o que é testemunhar? É você contar aquilo que você já viu, aquilo que você já experimentou. Então, quando Jesus fala que ele vem dar o testemunho da verdade, ele não está dizendo que ele vai chegar ali para impor a verdade e nem para ele criar a verdade. Ele vem apenas falar de algo que ele já experimentou. Então ele vem nos dar o testemunho da verdade, essa verdade trazida pelo Criador. E Jesus está ali nessa condição. É muita humildade, é muita simplicidade que a gente percebe aqui nesse trecho. E para finalizar, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Nesse momento aqui, a gente escuta em vários outros textos, em vários outros vídeos de pessoas falando sobre essa questão da verdade, né? A gente tem uma tendência a escutar meio que aquilo que a gente quer, o nosso ouvido ele dá uma filtrada, né? Então, tem uma coisa, uma pessoa falando, tem uma notícia ali, e se aquela notícia ela vai contra o que eu penso, eu já tenho uma tendência a discutir, a não querer ouvir, a discordar. É comum isso do ser humano, né? A gente já tem um impulso, é uma coisa como se a gente fala, né, mais forte do que a gente, já de falar, não, mas não é isso, não concordo, não, você tá falando besteira. Então, essa verdade, ela precisa chegar no momento que a pessoa tá preparada para ouvir. E aí Jesus, nesse momento, quando ele fala isso, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, significa dizer que não adianta ele ficar falando, assim como a gente percebe no nosso dia a dia também, né? Com a gente é igual. Não adianta, às vezes, ficar falando uma verdade, uma coisa que é certa, uma coisa que vai fazer o bem, às vezes, para aquela outra pessoa, se a outra não está disposta a escutar. E mais do que disposta, não está preparada. Porque a verdade, pessoal, é difícil de ouvir.
e super difícil de lidar. E muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam aí com a dinâmica no trabalho, na família de vocês, que as discussões acontecem porque você às vezes fala uma verdade. E se a pessoa se ofende, não é sempre, claro, mas se a pessoa se ofende, pode ser que na verdade ela concorde com você, mas ela não gosta da ideia de concordar com você, porque na verdade ela não gosta daquela característica dela. Então, ela assume. Sabe aquela coisa assim? Eu posso falar mal da fulana, mas você não tem direito de falar. Então, eu posso falar mal de mim. Eu posso reclamar dos meus defeitos, mas eu não admito que você fale. Eu não gosto que você fale, mesmo que seja verdade. Então, a verdade, ela é muito complicada por vários motivos. Primeiro, porque às vezes não estamos preparados para entender a verdade. E segundo, não estamos preparados para aceitar essa verdade. Então Jesus aqui, ele nos dá uma aula de humildade, ele nos dá uma aula só nesse trechinho. E essa parte aqui, ela está destacada de um trecho enorme do Evangelho, que eu recomendo que vocês leiam porque é muito interessante. São só 7 linhas aqui na minha edição, então é um trecho muito pequeno, mas que a gente já consegue deduzir daqui tudo que vai vir nesse capítulo. Com o meu reino não é deste mundo. Os valores que realmente importam, como que a gente deve se comportar diante das atitudes, devemos ser humildes, que nós possamos ser humanos como Jesus foi. Porque uma coisa que eu acho interessante também é que toda vez que é falado de Jesus, a primeira frase que a gente ouve é aquela coisa assim: ah, mas Jesus era Jesus, né? Então, para Jesus era fácil sofrer, para Jesus era fácil fazer tal coisa, para Jesus era fácil andar vários quilômetros só curando as pessoas. E a gente acha que Jesus era um ser sobrenatural, que ele não sofria, que ele não tinha sentimentos. Quando, na verdade, é o contrário. Jesus era muito humano, ele era um super humano, só que super evoluído. Um espírito puro, uma alma super evoluída. E aí, a gente lembra que, então, assim, nós que falamos que somos aqui humanos, seres humanos, será que estamos sendo humanos? Será que no nosso cotidiano, será que nas nossas atitudes estamos sendo humanos? Será que a gente já está perto desse modelo e guia que foi Jesus, esse exemplo de super-humanidade? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E eu espero que esse vídeo chegue num momento para você que possa te levar a essas reflexões e possa te ajudar de alguma forma. Porque a gente acaba falando aqui no canal sobre esses vídeos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e não fazendo às vezes a conexão de como isso pode deixar a gente melhor, como isso pode fazer com que a gente viva melhor. A proposta aqui do canal é que a gente possa, através desses entendimentos, conseguir a nossa evolução moral e conseguir lidar melhor com as pessoas, conseguir lidar melhor com as vicissitudes do nosso dia a dia, da nossa jornada aqui na Terra. Então, se a gente consegue, por exemplo, ter esse entendimento de que o meu reino não é deste mundo, vai ficando mais leve, porque não é que a gente vai deixar de se preocupar, mas de repente uma preocupação que era assim, vai virar uma preocupação assim, ou pelo menos assim, né, um pouquinho menor, mas se for um pouquinho menor, já é melhor. E você já consegue tirar um pouco daquele peso. Então, pessoal, que esse estudo possa levar paz, serenidade para você através dessas reflexões que a gente fez e que também a gente possa seguir sendo um ser humano cada vez melhor. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!